Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre jogos que simulam reality shows. Bom, o primeiro jogo da lista não é oficialmente um jogo de reality show, mas ele pode ser usado como, que é o jogo The Sims. Tanto o jogo do The Sims para notebooks quanto o jogo do The Sims para celular, né? O The Sims Free Play. As opções são como, né? Iguais às séries do Drama Total, por exemplo, aqui do canal, e iguais aos BBB Sims no The Sims 4, que provavelmente vocês já devem ter visto em algum canal de gameplay aqui do YouTube. Como no The Sims tem as opções de fazer atividades, né? A gente pode usar as atividades como sendo provas. E o nível de relacionamento dos Sims, as opções que eles votam, né? Então você pode tanto fazer o jogo em que os Sims votam e os seus inscritos decidem quem sai, ou vocês podem fazer igual eu tô fazendo na série do Drama Total, né? Pra poder parecer mesmo como Drama Total. Os votos são a ver com o nível de relacionamento dos Sims. O segundo jogo dessa lista é uma opção de jogo que simula reality show, porém é uma visão diferente. Não é como se você fosse um participante do jogo, e sim um telespectador. É o jogo Irmão Grande Brasileiro, que é um jogo desenvolvido por desenvolvedores brasileiros, né? Não é à toa que o nome do jogo é esse, né? Irmão Grande e Brasileiro, onde você pode montar o seu elenco, né? Somente com as fotinhas dos personagens e aí colocar o jogo para acontecer. Você pode interferir tanto na questão da formação do paredão, igual eu fiz os vídeos aqui de como seria se os participantes do reboot estivessem no Big Brother e como seria o Drama Total só estrelas se os participantes fossem do Big Brother, né? Dois vídeos aqui do canal. Se vocês não assistiram, assistam lá que eu vou deixar nos comentários aqui, no comentário fixado. E a opção desse jogo é como? Você monta o seu elenco, você pode escolher um elenco de 8, não, de 6, 12 ou 24 participantes, e aí você faz o jogo acontecer. Você escolhe os participantes, pode ser tanto participante do Novo Total, qualquer participante que vocês quiserem, né? Até participantes reais do Big Brother tem como fazer. E aí você vai ver o nível de acontecimento, né? Você vai ver fulano de tal votou no fulano de tal. Só que aí, na verdade, o nome não é bem Big Brother, né? E sim é a prova do monarca, que é de fato a prova do líder. Tem a indicação do paredão. E você pode escolher também qual participante vai sair ou deixar que o jogo decida, né? Como eu fiz na gameplay aqui, nas duas gameplays que eu fiz desse jogo aqui no canal. Então esse é um jogo muito interessante e tem uma versão nova dele, que é o Irmão Grande Brasileiro 2, que eu ainda não tive acesso, né? Tá na Play Store disponível para compra, mas ele também simula reality show, mais na visão de telespectador. O terceiro jogo dessa lista é o jogo Survivor, que é como se fosse um No Limite versão Estados Unidos, né? Quem assistiu o reality show No Limite sabe do que eu estou falando. É como se fosse uma versão live action do Drama Total, né? É com pessoas reais vivendo em uma ilha, em algum lugar que tem poucos suprimentos, e aí tem que fazer as provas e votar em alguém para poder deixar o jogo. Porém, ele é um jogo de plataforma do Nintendo Wii, né? Então, eu consigo jogar ele apenas com emulador, mas não consigo realizar as provas porque tem que ter o controle do Nintendo Wii e eu não tenho. Infelizmente, na hora que chega na prova, na hora do desafio, não tem como eu fazer o desafio porque precisa do controle. E nesse jogo você pode escolher qual dos dois times você quer controlar, tanto o time amarelo quanto o time vermelho. E aí você escolhe qual personagem, qual participante vai fazer determinado desafio. Eu achei bem interessante isso. Quem tiver, né, o controle de Nintendo Wii e conseguir baixar pelo emulador, compensa bastante jogar. Eu nunca tive a experiência de jogar o jogo por completo, joguei só até nessa parte que eu tô mostrando pra vocês, mas tem algumas gameplays aqui no YouTube, e o nome do jogo eu vou deixar aqui na tela, porque é um pouco difícil de se pronunciar, né, em inglês, mas é um jogo muito bom também. E por falar em No Limite, o próximo jogo da lista é o jogo No Limite. É um jogo do ano 2002 que foi desenvolvido, né, por produtoras brasileiras também. Nesse jogo você pode escolher um dentre os 12 participantes disponíveis para estar escolhendo, e as equipes são a equipe Sol e a equipe Lua. E os participantes devem fazer os desafios, né? As duas equipes fazem os desafios e a equipe que vencer fica imune e a que perder vai para o portal. E aí você tem que votar em um participante para poder deixar o jogo. Você foca também na questão da interação com os participantes, em procurar porcos
procurar coco, procurar água, procurar pescar também, tem como você pescar e levar para o acampamento, né, da sua equipe. E isso é muito interessante porque vai aumentando o nível de relacionamento com os outros participantes e tem mais chance de você ir ficando no jogo, né, caso sua equipe perca. É um jogo que não tem um gráfico muito bom, mas para a época é um jogo com a dinâmica muito boa, porque eu mesmo sempre procurei jogos nesse estilo para estar jogando e é muito difícil de encontrar. E saber que esse jogo foi lançado em 2002, quando eu tinha 3 anos de idade, é uma coisa assim de impressionar mesmo, porque hoje em dia a gente não encontra jogo nesse estilo, é difícil demais encontrar, né? E foi lançado há tanto tempo, e mesmo assim tem umas dinâmicas muito interessantes. Bom, para jogar esse jogo você tinha que ter um CD do jogo para poder instalar ele no seu notebook. Eu consegui jogar ele sem ter o CD, mas infelizmente agora toda vez que eu vou entrar no jogo aparece a opção de ter que adicionar o CD-ROM. Então eu vou tentar encontrar esse CD e aí talvez traga a gameplay aqui para o canal. Mas se vocês já jogaram esse jogo e sabem como solucionar esse problema, né, caso ainda joguem, deixem aqui nos comentários porque eu quero muito trazer esse jogo aqui para o canal e não queria ter que ficar procurando o CD, tentando encontrar outras formas de estar jogando ele. Eu queria jogar ele como eu jogava antes, que é igual o próximo jogo que eu vou estar falando aqui na lista para vocês. O próximo jogo da lista é um jogo desenvolvido pela mesma desenvolvedora, né, do jogo No Limite, que é o jogo Big Brother Brasil, que também é um jogo antigo, se não me engano, ele foi lançado em 2001, antes do primeiro jogo, né, antes do jogo No Limite, e nele você tem a opção de escolher um dentre os 12 participantes, e tem também os nomes, tem as profissões, igual no jogo No Limite mesmo. Aí você escolhe qual participante você mais gostar, mais se identificar, e aí vai fazendo o dia a dia de um Big Brother, né? Tem os dias da semana, né? É, e cada dia específico tem alguma coisa, tanto prova do líder, tanto votação da casa, tanto votação do líder. E as provas do líder são sempre de sorte, né? Você tem que encontrar um balão premiado ou encontrar alguma peça de xadrez premiada também. No geral, são sempre de sorte, mas o interessante do jogo mesmo é a interação com os participantes. Tem como você formar casal, tem como ter inimizades também na casa. Enquanto isso, os outros participantes também interagem entre eles e formam casais também. E tem como você fazer complô também no dia da votação da casa. Por exemplo, se tem algum sim, se tem algum, sim não, né? Se tem algum personagem, eu acabei confundindo falando sim por causa do jogo do The Sims, mas tem algum participante que você tem algum nível de relacionamento alto, né? Se você tem amizade com algum participante, você pode colocar para fazer complô e votar em outro participante. Nem sempre eles vão aceitar, né? Se não aceitar, já é certeza que o personagem que você pediu para fazer o complô vai vir brigar com você, mas é uma chance grande, né, de você não ir para o paredão. E caso você seja indicado para o paredão, ou mesmo se não for indicado para o paredão, o voto é sempre simulado, né? Então eles simulam como se o público estivesse votando, e aí tem as porcentagens também de votos. E o jogo acaba quando você é eliminado, ou acaba quando você vence o jogo. Diferente do jogo No Limite, esse jogo ainda está funcionando no meu notebook, então se vocês quiserem que eu traga a gameplay desse jogo aqui, é só me pedirem nos comentários. O próximo jogo da lista é um jogo que você joga no Roblox. O nome do jogo é A Fazendbox, que é um jogo que simula a fazenda. Nele você joga com seu personagem mesmo do Roblox e tem as interações com os participantes, tem prova do fazendeiro, tem a votação da casa, como acontece na fazenda mesmo, né? 4 participantes são indicados, um volta como fazendeiro. E na parte de votação do público, são os participantes da casa mesmo que clicam no rosto do participante que querem que fique no jogo, e também os participantes que estão assistindo, né, através do lobby, clicam também no rosto do participante que querem que siga na competição. É interessante porque tem também o paiol e a fazenda que é simulada nesse jogo, né, do A Fazenda Blocks, é a Fazenda 12. É tanto que a entrada dos participantes é muito igual, né, é simulada como se fosse a entrada dos participantes na Fazenda 12. Quem assistiu a Fazenda 12 vai identificar isso. A casa também é igual à casa da Fazenda 12. Então é muito interessante o jogo, né? Infelizmente não teve como eu conseguir jogar uma partida pra estar mostrando aqui pra vocês, porque não tem muitos participantes, né? Muitos jogadores ativos. Não tinha, né, na hora que eu entrei no jogo, mas é um jogo que já teve muitas visitas e provavelmente
algum inscrito aqui do canal já deve ter jogado esse jogo. O próximo jogo da lista é um jogo que eu já trouxe gameplay aqui no canal, que é o jogo Roblox Drama. Nele você pode escolher qualquer participante do Drama Total, menos os de Corrida Alucinante. E tem os campos, né, para estar acontecendo o jogo, né, do Ilha dos Desafios, do Luzes Dramação e do Torneio Mundial. É um jogo interessante porque você também interage, né, com os outros jogadores, né, que estão online, mas nesse aqui você pode escolher um participante do Drama Total, então ninguém vai saber quem você e você não vai jogar com a sua skin do Roblox, e sim com algum skin de algum participante. É interessante também porque em algumas partidas você pode encontrar o Cris da Invencibilidade, e aí usar para que você continue no jogo, mesmo que seja o mais votado. Tem a questão também de fazer aliança, né, com algum participante, que é bom deixar meio que sem falar que você é aliado de alguém, porque realmente quando eles descobrem, né, quando os outros jogadores descobrem que tem aliados, eles decidem eliminar, porque de certa forma é meio que uma trapaça. Mas, de modo geral, é um jogo muito interessante. Ele realmente cumpre o que um jogo do Drama Total precisa, né, ter, que é essa questão de interação, até mesmo de vilões, né? Precisamos ter pessoas que são meio que os do mal na partida. Sempre tem alguns que meio que armam, né? Para eliminar alguém ou que são os vilões. É muito interessante. Aqui no canal tem 2 temporadas gravadas, né? Que é o Drama Total Roblox. A primeira e a segunda temporada foram gravadas nesse jogo, né? A primeira foi gravada no campo do Ilha dos Desafios, a segunda no campo do Luzes de Dramação e quem sabe em breve tem a terceira gravada no campo do Torneio Mundial. O próximo jogo da lista é o jogo The Winner, que é um jogo bem parecido com o jogo Irmão Grande Brasileiro, só que a diferença é que nesse jogo você interage como se fosse um participante e não um telespectador. Você tem a opção de pedir aliança com alguns participantes, você pode interagir com eles em questões de interesse romântico, mas somente clicando na tela, não é igual no The Sims que você controla um personagem e aí coloca as interações. Aqui aparecem as opções, né? E aí você coloca se você quer tentar se aliar ao participante, se você tem algum interesse romântico nesse participante, no caso, se o seu participante, né, que você está controlando tem interesse romântico nesse participante, você pode também brigar com algum participante, aparece também as interações dos participantes com o seu participante, por exemplo. Aparece algum participante falando que falou mal de determinada pessoa, e aí você coloca se aprova ou desaprova essa atitude desse participante. Também tem a questão da prova, né? É como se fosse a prova do líder, só que aqui no jogo é um outro nome, né? No caso, é o que se torna o rei, né? Que é como se fosse de fato o líder do Big Brother. E aí tem a questão também da votação dos participantes e tem o voto do participante que é o líder. É bem interessante, são 20 participantes no total. A única coisa negativa desse jogo é que os participantes não são muito bem feitos, né? Parece que são participantes ou personagens desenhados por crianças. Mas o jogo em si é muito bom. Eu penso que se eles criassem um jogo nesse estilo, com personagens do Drama Total, ou pelo menos personagens com os traços, né, dos personagens do Drama Total, seria top demais. E o último jogo dessa lista de jogos que simulam reality shows é o jogo Total Drama Island Tech the Crown. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar aqui na tela esse jogo para vocês. Nesse jogo a gente tem a opção de jogar com participantes do Ilha dos Desafios Reboot. Em cada partida tem um total de 12 participantes, então 4 dos 16 ficam de fora do jogo, mas tem a opção de jogar com todos, né? Vai depender da partida que você colocar para poder jogar. E acompanha, né, o jogo na ilha, né? Cada dia é uma prova diferente e se o seu participante vence, né, se a sua equipe vence a prova, os participantes da sua equipe continuam no jogo e acontece a votação com os participantes da outra equipe. Caso sua equipe perca, você tem a opção de votar em algum participante ou dar uma opinião de quem vocês acham que vai sair, mas nem sempre o que você vota é de fato o que sai do jogo. E quando chega no fim das equipes, você tem a opção de escolher um dos participantes que chegou no fim das equipes para ser o seu participante. No início, né, nos primeiros desafios, você representa a equipe. E no fim das equipes, você escolhe o participante que você quer seguir até o final do jogo. O jogo acaba caso você perca, né, caso você seja eliminado. Mas o jogo em si é muito bom, tem também uma gameplay aqui no canal, caso vocês quiserem assistir, eu vou deixar no comentário fixado. Lembrando que esse jogo é um jogo online, você só consegue jogar ele pelo computador ou pelo notebook,
e tem que ser com VPN, porque ele não é disponível para servidor brasileiro, você só consegue jogar ele no servidor da Inglaterra, se não me engano. Mas, de modo geral, é um jogo muito bom. O site que eu consegui jogar ele foi gratuito. Quando eu trouxe um vídeo aqui pro canal, algum inscrito comentou que teria que pagar acho que 90 centavos. Mas eu consegui jogar normalmente gratuitamente. Então, é um jogo que vale muito a pena, porque diferente dos outros jogos, né, nesses estilos assim de jogos de site, esse aqui de fato tem a dinâmica de voto, né? A gente já viu alguns jogos do Drama Total, como por exemplo aquele jogo do Crocodilo, tem um jogo Chuva de Terror, tem outros jogos, né, do Drama Total, mas que não são de fato desafios que vão levar para a votação, né? Apenas como se fosse uma prova do Ilha dos Desafios e aí você joga com aqueles participantes que estão disponíveis. Já nesse jogo que eu indiquei aqui para vocês, além de vocês fazerem o desafio, tem toda a questão de estar votando, que eu acho, né, que de fato é o único jogo de jogar nesse site assim do Ilha dos Desafios que de fato cumpre o que é a proposta do desenho, né, que é essa questão de votar, de ter as eliminações. Então, é o melhor na minha opinião. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Já jogaram algum desses jogos dessa lista? Deixem aqui nos comentários. E também não se esqueçam de deixar o like, porque me ajuda muito a trazer mais conteúdo aqui para o canal. E se caso vocês conhecerem, né, algum outro jogo que simula reality show, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo a parte 2 desse vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. E é um grande motivador, né, para estar trazendo mais vídeos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários também se vocês querem que eu traga alguma gameplay de algum desses jogos dessa lista aqui para o canal. E nos vemos então no próximo vídeo.